Olá, meu nome é Jorge Ayub. Eu estou agora fazendo mais um vídeo aqui na Top TV sobre dicas vitais para a saúde e como recuperar a vitalidade e o bem-estar. Então, o assunto de hoje vai ser sistema imunológico e quantidade de líquidos que se deve ingerir. Porque na pandemia eu tratei várias pessoas aqui com vários tipos de virose. Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é sobre a quantidade de líquidos que cada pessoa deve ingerir, com base na medicina chinesa, tá, gente? E nos conceitos antigos da macrobiótica. Então, é assim, as pessoas estranham muito porque muitas vezes, quando uma pessoa está muito debilitada e ela começava a fazer macrobiótica, os orientadores macrobióticos, inclusive eu, a gente orientava para ficar uns dias sem beber muito líquido, principalmente quando a pessoa estava muito inchada, né? Porque eu acho estranho, né? Porque existe muita indicação de beber muito líquido. 4 litros, 4 litros e meio. Eu já vi pessoas que faziam isso e vi depois o que aconteceu, né? Então, isso aí é uma coisa que, na visão dessa medicina milenar, pode ser bastante perigoso, porque quando uma pessoa hoje ela fica com determinados problemas, principalmente renais, aí sim vem a indicação de não beber muito líquido. Mas eu vou falar hoje sobre como que se determina a quantidade de líquido que um paciente deve beber baseado na macrobiótica. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é o seguinte: os alimentos de origem vegetal, eles já têm uma quantidade de líquido, mais do que em geral os produtos animais. Então imagine uma pessoa que é vegana, ela não precisa beber a mesma quantidade de líquido do que uma pessoa onívora, ou seja, que come tudo, né? Imagina uma pessoa que come bastante massa, né? Muito pão, bolacha, essas coisas, são coisas secas. Então chega no intestino, aquilo absorve líquido, a pessoa fica com sede e fica bebendo mais. Por isso que muita gente vem aqui e fala, eu tenho muita sede, eu tenho que beber e tal. Não, tudo bem, pode beber, sem problema algum. No entanto, imagine uma pessoa que ela come alimentos que engrossam o sangue. Muita proteína animal, muita massa, pão, bolacha, macarrão. São açúcar, né? Açúcar branco, ainda mais associado nesses bolos, esses doces e tal. Tudo isso engrossa o sangue. Se a pessoa não beber líquido, ela pode ter problema. No entanto, se uma pessoa ela faz uma dieta baseada em cereais integrais, legumes e verduras, ela já não tem necessidade de beber tanto líquido, entendeu? Porque nos alimentos já tem líquido. Tem frutas, por exemplo, 99% é água. É o caso da melancia. Então você imagina uma pessoa que come, por exemplo, uma quantidade muito grande de fruta, que na macrobiótica tem muita restrição quanto a isso. Na macrobiótica, quando uma pessoa está doente, não pode comer fruta por um certo tempo. Então, tudo vai depender da constituição da pessoa. E determinar a quantidade certa de líquido é muito importante. É muito importante, porque vírus gosta de água. Vocês podem ver que tem epidemia de leptospirose quando? Quando tem enchente. Vocês vão ver pesquisadores fazendo pesquisa com micro-organismos in vitro, tem que ter líquido, né? Então, não estou dizendo para ninguém aqui começar a diminuir a quantidade de líquido por conta própria, porque isso aí tem que ser muito bem avaliado. E também, muita gente bebe líquido demais e acaba tendo problema. Eu já vi muitos casos aí. Entendeu? Muitos casos. Então, o que acontece? O nosso sistema imunológico, ele é a base de tudo. Com o sistema imunológico otimizado, você não vai pegar infecções, você vai ficar protegido contra câncer, contra uma série de doenças. Então, o sistema imunológico é a base de tudo. Então, vocês imaginem uma pessoa que
ao observar o rosto dela, a gente percebe que ela tem indícios de que os rins estão um pouquinho cansados, né? Então, se essa pessoa ela fica bebendo somente líquido gelado, entendeu? Rim não gosta de frio. Isso é uma premissa da medicina chinesa. Então, se vê um doente renal aqui, grave, eu recomendo para essa pessoa mudar para um lugar quente. Ela vai viver mais do que se ela viver num lugar frio, entendeu? Porque os conhecimentos da medicina chinesa é um conhecimento da natureza e do ser humano, né? Então, por exemplo, ficando tantos anos, né, aprendendo com os mestres, né, eu aprendi muitas coisas, né, sobre o taoísmo. Então, são conhecimentos diferentes, né? Um desses conhecimentos é o seguinte: se você quer rejuvenescer, flexibilize os tendões, sem suar nem ofegar. Então, a gente toma muito cuidado para não dispersar a nossa energia, né? Então, quem está se recuperando de alguma doença, tem que dormir cedo, acordar cedo. Se a pessoa dorme às 11 da noite, tem que terminar de comer às 8 horas da noite, porque tem que ficar 4 horas sem comer antes de dormir. Isso previne centenas de doenças, gente, porque 37 anos aqui, quando eu falo isso, às vezes vinham alguns alunos e falavam assim: nossa, meu pai comia feijoada às 11 horas da noite. Eu falei: como é que ele está? Teve um monte de problemas de saúde. Um monte. Não vou citar nomes aqui, mas realmente não é um hábito saudável, entendeu? O melhor horário para comer proteína animal é no almoço, entendeu? E porque à noite a digestão já é mais lenta. Se a pessoa come um prato muito pesado, o que acontece? A digestão das proteínas animais, elas são mais lentas. À noite o metabolismo cai, a digestão vai ficar mais lenta. Se a pessoa tem mais de 50 anos, já fabrica menos ácido clorídrico, ela vai ficar a noite inteira digerindo aquilo. E o corpo quer descansar essa hora. O horário da energia máxima do fígado é da 1 às 3 da manhã. Então, quando chega nesse horário que o fígado quer descansar, não, vai ter que trabalhar, fazer hora extra. E o fígado, ele comanda os tendões do corpo e os olhos. Então você imagina uma pessoa que janta meia-noite, porque ela não tem tempo, lava a cabeça e depois janta, vai ter muito problema, né, gente? Depois dá essas tendinites incuráveis aí, ninguém sabe por quê. Então, são esses conhecimentos que, acredito eu, vão virar ciência. Um dia vai ficar confirmado que o excesso de frutas, elas podem trazer vários problemas. Já tirei várias pessoas da fila do marca-passo, falei isso em vídeos, falava isso em aula, escrevi nos meus livros. Um dia a ciência vai confirmar isso. Então, o meu objetivo de vida é trazer esses conhecimentos para as pessoas. Então, muitos médicos, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, nutricionistas que apareciam nos meus cursos, eles achavam tudo isso muito estranho. Mas eu dizia o seguinte: olha, não acredite em nada que eu falo. Teste e descubra a verdade. Entendeu? Essa é a melhor forma de você descobrir a verdade. É você testando, e não pode ter preconceito contra os conhecimentos, gente. Você vai falar: não, isso aí não pode ser verdade. Imagina, não sei o quê, onde já se viu e tal. Não, gente, teste e descubra a verdade. Entendeu? Quantas crianças aqui eu falei para a mãe: pare de lavar a cabeça à noite, e as crianças pararam de ter otite. É lógico que não pode entupir a criança com doce também, né? Que depois fica com déficit de atenção. Isso aí é uma coisa que influencia também negativamente. Então, gente, nós precisamos criar hábitos bons. Porque para criar hábito ruim é muito fácil. Então, a gente tem que aprender a criar hábitos bons. Então, por exemplo, toda noite, quando eu vou dormir, eu criei o hábito de fazer um treino de meditação taoísta, que eu aprendi com o mestre Liu. E eu ensino isso para as pessoas, entendeu? Porque os conhecimentos são diferentes.
Então eu já tratei gente aqui que tinha insônia, não dormia de jeito nenhum. Aí o que que acontece? Me fala seus hábitos, como sempre, né? A pessoa me fala que o que que ela comia à noite. Gente, ela só comia alimentos quentes, que fazem o fogo subir para a cabeça. Como que essa pessoa vai dormir, vai descansar, se ela está ativando o cérebro, entendeu? Mas você vai dizer, mas quais são os alimentos quentes? Então, eu explico isso em diversos vídeos, né? E aqui na Top TV eu pretendo detalhar mais sobre os vídeos que eu fazia no YouTube, por exemplo, eram vídeos longos, mais de 1 hora. Por quê? Porque eu fazia os vídeos direcionados para os meus pacientes, para os meus alunos, né? Mas hoje com a internet tudo é muito rápido, as pessoas não têm muita paciência de ver vídeo longo. Mas eu vou dar só um exemplo. Pessoas que eu já consegui resolver aqui, em que a pessoa, por exemplo, a pessoa come frango com amendoim, por exemplo, à noite. Frango, ave, na medicina chinesa é madeira, madeira gera fogo. Então o que que acontece? A pessoa come esse tipo de alimento à noite, o fogo sobe para a cabeça, a pessoa não consegue dormir. Deu para entender? Claro que aqui, com acupuntura, moxa, a gente faz o fogo descer, orienta as ervas que precisa tomar, os alimentos que precisa evitar, a combinação de alimentos que precisa evitar, e a pessoa acaba voltando a dormir, entendeu? Porque quanto menos medicamentos alopáticos a gente tomar, melhor. Claro que tem momentos que precisa tomar, né? Lógico, mas assim, pessoas que tomam mais de 5 medicamentos é um problema muito sério. Até lá nos Estados Unidos criou-se um termo para isso, né? Então, falando agora sobre outro problema muito comum que aparece aqui para mim, é a questão das dores, né? Principalmente fibromialgia, enxaqueca, nevralgia do trigêmeo. Então, esse tipo de coisa, o que que acontece? A primeira coisa, equilibrar o emocional, porque dor no corpo, dor na alma, né, gente? Então, o que que acontece? A pessoa tem um desequilíbrio emocional, ou ela não está digerindo muito bem algum problema da vida dela. O que que acontece? Ela vai começar a exagerar num dos 5 sabores. Então ela começa a exagerar no salgado, no doce, no azedo, no picante e no amargo. Então o corpo já começa a desequilibrar. Então, na filosofia da dieta dos 6 componentes, existe o centro, que são os alimentos mais equilibrados, tem os alimentos mais yang e os alimentos mais yin. Na macrobiótica são os cereais integrais. Na dieta dos 6 componentes são os cereais, legumes e verduras yang, né? Então, quando uma pessoa está muito debilitada, eu peço para ficar 10, 15 dias comendo só arroz integral, legumes e verduras yang. Os legumes e verduras mais yin, eles não entram, porque eles não têm uma força curativa considerável e são até um pouco tóxicos. Quais são esses alimentos? Os vegetais da família das solanáceas. Batata, tomate, berinjela, pimenta, pimentão e jiló. Esses alimentos, eles não entram. Tanto é que eu tratei uma cachorra, que ela estava condenada, e ela fez dieta, comia carne moída, arroz e os legumes mais yang, tomou chá, colocava-se na água dela, ela bebia, ela viveu 5 anos e meio a mais. Gente, 5 anos na vida de um cachorro equivale a uns 15, 20 anos da vida de um ser humano, né? É uma diferença muito grande. Em vez da cachorra, né, ter uma vida assim, comprometida com 12 anos e meio, ela foi até os 17,5, né? Então, e viveu muito bem. Ninguém percebia que ela estava doente. Eu fiz vídeos no meu YouTube, Jorge Ayub Tao e Zen, Medicina Macrobiótica, no meu canal do YouTube. No meu Instagram eu tenho vídeo dessa cachorra, Jorge, espaço Ayub, espaço acupuntura, espaço MTC, que é Medicina Tradicional Chinesa. Quem tiver interesse,
quiser ver o vídeo, a história de como eu tratei essa cachorra, que estava desenganada. Então, o que acontece? Os alimentos in, eles são as frutas, os vegetais mais in, esses que eu citei, refrigerantes, doces, produtos industrializados, né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa está com o emocional meio desequilibrado, ela pode partir para exagerar num dos 5 sabores. Então, às vezes, uma tristeza interna, profunda, mal resolvida, a pessoa pode ir para o picante, entendeu? Então, às vezes, a pessoa vai comer, ela come muita pimenta, ou vai para o álcool, né? Em geral, os homens vão muito para o álcool. Então, as mulheres têm que tomar cuidado com o álcool, porque os neurônios, as células, né, cerebrais das mulheres, elas são um pouco mais contraídas, então são mais sensíveis que o álcool. Por isso que o cérebro da mulher é um pouco menor. Não é porque tem menos neurônio, não, é porque os neurônios são mais contraídos, né? Então, muita gente quer adoçar a vida, vai para o açúcar. Não, e todo mundo faz isso, viu, gente? Inclusive eu estou no meio, não sou melhor que ninguém nisso, não. Mas o que acontece? Sempre acontece essa sequência. Desequilíbrio emocional, gera desequilíbrio alimentar, começa a ter exagero num dos 5 sabores ou em algum dos grupos alimentares e depois materializa a doença. Porque só desequilíbrio emocional não materializa a doença. Tem que ter desequilíbrio alimentar também. Aquela pessoa que come queijo todo dia durante 20 anos e de repente o meridiano do fígado fica completamente bloqueado, aparece herpes zoster, né? Tenho casos aqui de herpes zoster curados e o que eu fiz? Dei antivirótico? Não, quem dá antivirótico é o médico. Eu não, no diagnóstico aqui do pulso, da língua, a palpação pelo corpo e diagnóstico visual, ficou claro que era um bloqueio total do meridiano do fígado. Por isso que a pessoa tinha mancha vermelha aqui no hipocôndrio. Essa região aqui é governada pelo fígado. Então, ao equilibrar o meridiano do fígado, né, e tomando algumas ervas, lógico, acabou sumindo. A pessoa ficou sem dor, parou de queimar, resolveu tudo. Entendeu? Então, eu estou aqui para divulgar esses conhecimentos milenares que ajudam muito a resolver as doenças modernas. E aliado também à medicina, né, gente? Não é porque a pessoa está tratando aqui que ela precisa parar os medicamentos que ela está tomando, ok? Deixar bem claro isso. Então, ficamos por aqui. Por hoje é só. Até os próximos vídeos. Um abraço. Top TV Minutos, a top do Brasil.